Bem, pessoal, a gente vai fazer uma análise semiótica do filme Avatar. Vocês devem estar acompanhando que ele está em cartaz. Eu acabei de assistir ontem no cinema, 3 horas de filme, com muito conteúdo legal para a gente discutir e aplicar a semiótica. Meu nome é Rômulo, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia, sou especialista na área de semiótica, pesquisador, e vou aplicar alguma leitura, alguns elementos da leitura semiótica para a gente fazer e mostrar na tela, na película, de como a semiótica acontece no filme, como ela pode ser um recurso para a gente entender o filme. Por si só, o filme Avatar é um esforço enunciativo, né? Se a gente puder chamar assim, ou seja, ele é um esforço de tecnologia para que a gente tenha uma melhor experiência possível. Então, se a gente for remontar o conceito do Deleuze de arte enquanto perceptum, enquanto percepção e affectum, ele é uma experiência gigantesca, tanto do ponto de vista do recurso visual, do recurso material, da enunciação do cinema, da lente, da cor, né, da textura, do peso das coisas. Então as batalhas elas são realmente mais do aspecto semiótico do perceptum. Então a gente tem ideia, por exemplo, de peso, que normalmente nas batalhas a gente não tem aquela ideia de peso, né? Peso dos tanques, peso das coisas, da ideia de que é tudo leve, né? Então ele dá essa mensuração do peso das coisas, do impacto das coisas no solo. Então esse elemento perceptivo que nós temos em relação à realidade, muitas vezes o cinema de combate ele cria um nível muito distorcido e cria um delay de sensação. Então o filme investiu nisso, em uma lente inclusive da Sony própria para isso, uma lente própria para filmar esse tipo de... Era de se esperar que o Avatar investisse nisso. Então, primeiro ponto aqui, semiótico, é encarar a semiose como primeiridade, como primeiro contato com o construto, com o impacto visual, de cor, de textura, de movimento, né? A escolha certa do frame. Então, assim, é um filme que naturalmente você ia ter um investimento muito grande nessa questão do percepto. E o filme realmente, na minha humilde opinião, cumpre tudo, tá? Seja em 3D, eu assisti em 3D, seja o aspecto 3D, mas a percepção realmente é super profunda, super aprofundada na realidade, te inserindo realmente nesse conjunto de percepções da forma mais real possível e também um nível fantástico possível, né? Não é só realidade que a gente quer também essa modulação para o nível mais fantástico. Então esse é o primeiro ponto do nível do percepto. Segundo ponto, que assim eu fiquei quebrando a cabeça ontem depois que eu assisti, é sobre os sistemas semióticos. Eu queria falar para vocês que assim, a gente normalmente poderia separar um filme em um conjunto de coisinhas que são trabalhadas que se identificam ali dentro, subgrupos dentro do filme. O filme é um grupo todo de narrativas, mas também ao mesmo tempo de personagens e também ao mesmo tempo de tensões, que você, na verdade, você tem grupos lá dentro, né? Você tem que são demarcados por momentos, mas também por sistemas semióticos. Então a gente tem um sistema semiótico, por exemplo, que dialoga com a questão das baleias. Então a gente tem uma metalinguagem da questão das baleias, quando eles vão fazer aquele tempo que o filme dedica à pesca dos tocus, né? Aqueles animais gigantescos que remontam aí baleias aqui, né? Justamente para coletar aquele líquido. Então você tem ali, naquele momento do filme, você tem um agrupamento de elementos sígnicos ali, que vão formar aquele grupo que eu vou denominar aqui grupo da baleia, grupo dos turcos, que são uma analogia, uma metalinguagem com o que a gente tem aqui. Então, se a gente tem no cinema uma coisa análoga e que na vida real a gente teve a caça às baleias, a gente faz essa analogia, mas que para a semiótica ali é um sistema finito, então um sistema começo, meio e fim que a gente percebe, um sistema alegórico que a gente percebe. Assim como sistemas talvez mais complexos. Por exemplo, a relação daquela personagem, eu vou colocar o nome dela aqui que é certinho, que tem um contato com a mãe, né? Com a mãe pátria, com a mãe terra, né? E ela sente o batimento cardíaco e ela sai do deslocamento
social, ela sempre é pega ali em momentos observando, sentindo, deitada, sozinha, adormecida, deslocada do real, né? Porque ela está sentindo o coração da mãe terra, né? Da mãe natureza. E ali esse sistema vai dialogar com um sistema, por exemplo, amplo hoje, né? Das questões hoje comportamentais, dos isolamentos, né? dos distúrbios emocionais. Então você vai ter um amplo diálogo, não vou dizer aqui que tipo de distúrbio ou que tipo de questão mental a gente está tratando, porque não é preciso. Na verdade, o filme vai dialogar, ele é um sistema semiótico posto ali, uma narrativa com um personagem, com toda uma tensão colocada ali, que vai dialogar, né, do filme com qualquer outra questão da realidade que trate disso, que não está no nível tão aparente, né? Então, dentro de grupos maiores você tem subgrupos aí que vão dialogar. Então a gente tem o grupo da questão da caça, né? Da invasão da natureza, que é um sistema semiótico talvez chocante no primeiro momento, né? Quando os seres humanos que vêm lá do céu, eles atacam e queimam tudo e desce aquela esteira. Então a gente tem, semioticamente ali, a gente tem iconicidade para dialogar com o que a gente tem. Então o filme ele vai em vários momentos, né, construindo numa realidade à parte, uma realidade paralela, por meio de seus avatares. Um diálogo também muito direto com o que a gente vive, com as questões ambientais. E isso é semiótico, porque se a gente constrói um sistema de representação, onde eu tenho um personagem, onde eu tenho uma situação que parece ser, mas que ela metaforiza a situação real de modo muito aberto, muito absoluto, muito conectado. Então, esses sistemas semióticos é uma coisa que eu quero debater muito depois aqui no canal, porque há os sistemas semióticos aparentes, aqueles grupos semióticos de questões que são aparentes. Então, por exemplo, aquele momento que eles vão ali para o mundo das águas, para aquela comunidade que está ligada ao mar, então o filme ele vai gastar ali um tempo muito importante para nos semiotizar, para nos ambientar com toda a percepção marítima, todos os elementos marítimos que a gente precisa. Por isso que ele é um filme longo. Ele é um filme que vai trabalhando camadas sensoriais no próprio telespectador. Ele é focado na experiência de quem assiste ao filme. Então você que assistiu ao filme, você que ainda não assistiu, o filme ele vai tentar te conduzir à imersão do mundo das águas, né? Por todos os aspectos. Seja pelo conteúdo, mas seja também pela forma semiótica como ele coloca, da água, do som, da percepção da água, da liquidez, do movimento fluídico próprio. Então é todo um conjunto sensorial que é proposto para te situar dentro desse sistema água, o que a gente chamaria aqui de sistema água, que é um conjunto de recursos que vai te dar essa experiência desse mundo e que na narrativa vai construir a competência que eles vão precisar no final, né? Então eles vão performar ali, vão testar, vão aprender, é um ambiente que eles não estão preparados, que eles são lá da floresta, e aí eles vão aprender a cavalgar aqueles animais, aprender a mergulhar. Então eles vão performar ali, eles vão ter um conjunto de performances que eles vão fazer do nado, de cavalgar aqueles animais, de construir relações, essa performance vai construir uma competência que eles vão usar mais tarde no filme, que vai dar a essência do filme, basicamente dessa conectividade, né, social. Então o eixo da conectividade é um eixo muito forte, inclusive ele é altamente didático, né, no cabelo faz a conexão com os animais e tal, como se fosse uma questão simbiose, né, uma simbiose tecnológica da própria natureza. A natureza oferecesse essa espécie de simbiose natural para que você pudesse conectar do modo mais digital, mas de modo analógico, na verdade. Não é mentalizado abstratamente por meio de ondas, mas conectado ali fisicamente por um cabo, né? Que cria essa conexão mais forte entre o ser humano e a própria natureza. Então, um filme ele é feito de grupos semióticos, que aqui, como já nessa altura do vídeo, para a gente tornar o vídeo mais claro, a gente acabou já discutindo, por exemplo, um sistema baleia, onde o filme ele faz um parênteses e vai tratar da questão da caçada aos tucurs, né?
Tucuz, que é análogo à baleia. Então ele vai dedicar ali uma energia semiótica para te dar essa experiência, esse percepto, essa percepção de imersão nisso aí. E é claro que a narrativa é tensiva, né? Pois ela vai trazer toda a questão ideológica, toda a questão ambiental, toda a questão de maus tratos, toda a questão da loucura, né? A todo tempo o filme retrata essa questão da loucura de caçar os animais, Então, você tem um campo aparente, uma semiose acontecendo da caçada da baleia que te choca pelos sons, pelo processo, pelo movimento, e ao mesmo tempo surge daí uma tensão narrativa entre esse ser humano repleto de maquinário, combatendo a própria natureza sem entender a natureza, sem perceber, sem ter esse conhecimento, sem ter essa integração, de modo bárbaro, né? De modo praticamente indescritível do ponto de vista de que se ele não fosse, como se o ser humano não fosse também natural, ele tivesse se artificializado culturalmente e tivesse nessa caçada de seres que são mais culturais, né? Como diz no filme que o Tukur, ele tem, não sei se eu estou pronunciando certo, depois vocês dão uma olhadinha aí, é muito difícil decorar esse tanto de nome, né? Eles têm conhecimento filosófico, eles têm conhecimento musical, e esse desconhecimento do homem frente a isso, o filme mostra de modo alegórico muito forte. Então, há sistemas semióticos visíveis e há os sistemas semióticos invisíveis, que é aquele que como se o filme fosse um grande jogo, você monta as peças e vai construindo seus próprios sistemas, usando as mesmas peças, né? Então, ali dentro você pode ter N entendimentos. Isso é a vantagem da semiótica, é você usar as peças que estão colocadas no filme, montar grupos diferentes. As peças estão todas postas. Há os sistemas sugeridos pelo autor, né? Os sistemas que são sugeridos pelo autor, que você vai, pela direção, pela ordem do filme. Mas há outros sistemas que você pode pegar as peças e ir montando novos diálogos. Eu quero fechar esse vídeo para ele não ficar muito longo, que eu gostei muito do filme, tá? O filme é simplesmente espetacular, o filme é muito mais, é muito ligado com o do Luz e fala de experiência, né? É um afecto, é aquela pergunta, ele é só um percepto ou ele é um afecto? Ou seja, ele foi só um conjunto de percepções ou ele realmente te mudou? Te fez ter uma emoção, te chacoalhou? E o filme sim, ele chacoalha porque o percepto dele é forte, mas a questão tensiva que ele traz é muito mais forte, a questão da atualização dele dentro do contexto ambiental, dentro do contexto colonial, dentro do contexto de exploração tecnológico que a gente está, é muito objetivo, atualizado, necessário, prioritário. E aí eu fecho aqui tratando de uma questão interessante que é a construção das vilanias e dos heróis, né? E eu digo que para construir um bom vilão, para não cair na caretice, na canalice banal do vilão, que muitas vezes esses filmes Marvel acabam, né, caindo no senso comum, você tem que ter um time de ritmo para construir essa vilania. E esse filme ele tem exatamente o time exato para construir a vilania. Então ele constrói uma vilania. Para construir uma vilania forte, um vilão forte, você tem que ter tempo, você tem que expor ele os valores dele. Então você vai construindo uma vilania que você fica e vai construindo um tipo de heroísmo também. E esse time, esse ritmo, esse pulsar da narrativa para que você possa construir isso, assim, foi fantástico, foi muito bom. Eu acho que a gente teve uma atenção muito legal, principalmente na protagonista feminina, enquanto heroína, mas enquanto mãe, enquanto fera protegendo a sua tribo e protegendo o seu grupo. Ela tem mais atitude do que ele propriamente dito, e isso fica um pouco claro, essa tendência também de abordar a necessidade feminina. Ok? Bem, filme maravilhoso, arrebatador, valeu demais a pena ter assistido esse filme no cinema, da forma como eu assisti, 3 horas que valem muito a pena. Mantenha aí a atenção, o percepto sempre em cima, fantástico, indico demais da conta. Se você tiver algum comentário, faça comentário aqui nos comentários, tá? Abraços semióticos a todos, se gostar, quer compartilhar esse conteúdo, e se inscreva aqui no canal Teoliteres, que é um canal que a gente fala de semiótica, cultura, mídia, literatura e tudo mais. Beleza? Um grande abraço. Feliz Natal e aí um bom ano novo.